Hoje eu vou falar sobre os 5 requisitos para a inteligência emocional. E o que são esses 5 requisitos? Esses 5 requisitos são 5 habilidades fundamentais para você que quer ser uma pessoa que tenha equilíbrio ou então que tenha um nível elevado de inteligência emocional. Parece coisa difícil, poxa, tem que comprar um livro, tem que ler Daniel Goleman, né? Principal autor da inteligência emocional. Mas eu posso deixar você tranquilo que ao final desse vídeo você vai ter condições de exercitar e logo ali dominar esses 5 requisitos e você vai poder dizer: eu tenho já um bom nível de coeficiente emocional, sou um cara equilibrado, não é verdade? Então vamos lá. Primeiro pré-requisito. Aliás, os 3 primeiros eu vou mostrar para você que os 3 primeiros têm a ver com você e os últimos 2 têm a ver com você em relação aos outros. Então o primeiro é autoconsciência e autoconhecimento. Ou seja, eu preciso exercitar o meu autoconhecimento. E eu sugiro para você que você faça. Peça feedback para as pessoas. Tire um tempo para refletir. Quando alguém, deliberadamente falar para você alguma coisa a respeito do seu comportamento, agradeça. Porque é uma forma de você se conhecer. Faça testes, né? A gente começa lá no início da vida fazendo teste vocacional. Faça teste para identificar qual é o seu perfil comportamental. E antes mesmo do teste, preste atenção. Como que você lida com cada situação? Ao final de cada dia, ao final de cada período, por exemplo, no final do ano, a gente faz uma reflexão sobre o ano. Não espere encerrar o ano. Faz uma reflexão para verificar como que você está lidando com as situações, com as emoções. Como que você está lidando com você mesmo. E ali você vai descobrir, por exemplo, alguns pontos fortes que você faz bem. Então você vai ter mais segurança. Isso é se conhecer. Depois você vai descobrir que tem coisas que você ainda não faz tão bem. E você vai descobrir o que você precisa se desenvolver. E eu sempre digo para as pessoas, olha lá para o seu passado. Veja a história que você construiu. E às vezes, eu por exemplo tenho 49 anos, eu olho para a minha história e eu digo, nossa, eu fiz tanta coisa. E aí eu olho para o meu futuro e penso, cara, eu ainda posso fazer muito. Porque se eu sair de lá, cheguei até aqui, eu posso ir para um futuro brilhante. Isto é se conhecer. Segundo requisito é se controlar, autocontrole. Eu gosto de chamar esse requisito de controlar as rédeas. Então o que acontece? Muitas vezes a gente deixa aflorar a emoção na hora errada. E essa emoção ela precisa ser aflorada. Por exemplo, você tem que ficar alegre, feliz, tem que festejar quando as coisas vão bem. Dizer yes! E você também tem horas que tem que ficar triste, tem que demonstrar para as pessoas, poxa, não gostei, acho que está ruim. Então não é controlar as emoções. O autocontrole tem a ver com encontrar a medida certa da emoção. Por exemplo, o medo. O medo ele é útil para a gente, certo? É muito útil. Eu, por exemplo, quando eu saio dirigir um automóvel, eu tenho medo de acidente. Então eu sou precavido, eu não corro tanto, eu não faço nada ilegal no trânsito, porque isso é um medo de dar um acidente. E esse medo é útil. Mas às vezes, por exemplo, quando eu sou chamado para fazer uma palestra, eu não tenho medo nenhum em relação ao que eu vou falar. Por quê? Porque eu me preparei. Eu sei exatamente o que eu vou falar, independente da plateia que está ali, eu sei a mensagem que eu vou dar e eu vou lá e faço o meu trabalho. Então o medo fica de lado. Então o medo ele tem 2 momentos. Tem aquele momento que ele é necessário, né? Poxa, tem horas que a gente tem que pensar 2 vezes antes de fazer, e tem horas que ele só vem para atrapalhar. Você precisa administrar isso. Terceiro pré-requisito, a automotivação. E aí entra uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas assim, a motivação vem de fora. Alguém me encontra, eu preciso de um chefe, eu preciso de uma inspiração exterior, né? Vou assistir um vídeo motivacional, me chamam às vezes, Alexandre vem fazendo uma palestra motivacional, como se as pessoas fossem se motivar por mim, ou pelo que elas veem. Não, a motivação ela é intrínseca. E é você que tem que construir isto lá dentro de você. Como assim? Se conhecendo melhor, controlando os 2 primeiros requisitos e entendendo qual é a sua missão, qual é o seu propósito aqui nessa existência e principalmente para onde você vai. Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus valores? Então, descobrir seus valores, definir metas claras, com prazos bem definidos, descobrir o seu propósito e entender a sua existência é o primeiro passo para você ter uma motivação. Quando eu acordo de manhã, eu acordo motivado, porque, cara, eu tenho esses conceitos muito claros. Então eu vou atrás e eu vivo intensamente aquilo que eu acredito. Perfeito? Esses são os 3 primeiros
em relação a você. Se você fizer alguns exercícios baseado no que eu estou falando aqui, eu garanto para você, muda a sua vida, muda tudo. Vamos para os dois próximos, que são os dois últimos requisitos dos 5. Então esses dois têm a ver com a tua relação com as pessoas. Vamos lá, o terceiro, aliás, o quarto requisito é o que a gente chama assim de empatia, né? É a nossa capacidade de estabelecer conexão com as pessoas. Então uma vez que eu me conheço, eu me controlo, eu me motivo, agora eu preciso olhar para as outras pessoas e me colocar no lugar delas. Entender essa pessoa melhor, ajudar essa pessoa a se conhecer, ajudar essa pessoa, por exemplo, a ter autocontrole. E é esse o papel do líder. Eu sou maduro e eu posso pegar pessoas que não estão tão maduras e ajudá-las a crescer, entendendo as pessoas, sendo flexível com as pessoas. Perfeito? Então eu estabeleço uma conexão de segurança e de confiança. Esse é o segundo, é o quarto requisito, certo? Que tem a ver com a nossa relação com os outros. E o quinto requisito é a nossa gestão das relações. É a nossa capacidade, por exemplo, de estabelecer uma relação longínqua. É quando a gente consegue, por exemplo, trabalhar com alguém durante anos, entender essa pessoa, muitas vezes saber, né, até pelo lado que a gente vai chegar para fazer uma pergunta, para fazer uma abordagem, para dar um feedback. Então, por isso, a importância da gestão das relações. Às vezes, é você pensar no fator 10, 10, 10. Tem um livro aqui que fala sobre isso, né? É um livro lá da esposa do Jack Welch, que ela fala o efeito 10, 10, 10. Sempre eu olho para uma pessoa e penso, poxa, o que vai acontecer se eu fizer isso daqui a 10 segundos, daqui a 10 meses ou daqui a 10 anos, certo? Então é gerenciar as relações. Lá na empresa, é como que eu gerencio a relação, por exemplo, de longo prazo com o meu chefe, com a minha equipe, com os meus clientes. Na sua vida, com seus filhos, com seu esposo, com seu marido, com seus amigos. Então essas são os 5 pré-requisitos ou as 5 competências importantes. As 3 primeiras têm a ver com você. E essas últimas 2 que eu falei, né, gerar um pouquinho de ter habilidade de sintonia fina, de rapport, de empatia com as pessoas. E a última, saber gerenciar as relações, olhar no longo prazo, olhar atrás, por trás, entender os interesses, né, nos conflitos das relações. Isto é puramente inteligência emocional. São 5 requisitos. Veja só, resumir para você um conceito complexo, importante, que se você entender, você pode botar em prática imediatamente após terminar este vídeo aqui. Dá o joinha, assina o canal e pratica, meu amigo. Muito obrigado e um grande abraço.